Olá pessoal, aqui é a Márcia. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre os alunos auditivos, tá? Então a gente já conversou sobre como o aluno aprende de forma auditiva, né? Então a gente já falou um pouquinho como é aprender da forma auditiva, né? E agora a gente vai falar sobre as características daquele aluno que é auditivo, como é que eu identifico, tá bom? A gente falou um pouquinho do aluno visual, né? Então, como eu aprendo visualmente e um pouquinho da característica do aluno visual. E agora eu trago para vocês um pouquinho das características dos alunos auditivos. Lembrando, gente, que aqui são só os arquétipos, tá? Então, são características, não quer dizer que todo mundo que apresenta alguma dessas características é um aluno auditivo, tá? Não necessariamente. E de repente eu sou um aluno auditivo que aprendo de forma auditiva e não tenho uma dessas características. Também não necessariamente, tá bom? É só pra gente ter uma ideia que de repente assim eu me identifico com alguma coisa aqui, então nossa, eu posso ser um aluno, uma pessoa que aprende de forma auditiva, então eu posso aí usar dessas ferramentas para poder melhorar o meu processo de aprendizagem, né? Eu, mãe, pai responsável, vejo que meu filho ele tem uma facilidade, né, com esse formato de aprendizagem, então eu posso trazer aí algumas técnicas para auxiliá-lo aí quando ele está estudando. Eu, professor, eu entendo que o meu aluno aprende melhor dessa forma, ou ele tem uma desenvoltura melhor nesse tipo de avaliação, por que não aplicar uma avaliação variada para os meus alunos, para minha sala, né? Para ele poder desenvolver aí, mostrar o seu potencial, né, de uma forma heterogênea, né, de uma forma descontraída, de uma forma diferenciada, ok? Então vamos lá. A pessoa, o aluno auditivo, ele tem como característica falar um pouco mais devagar. Então ele tende a falar um pouco mais devagar. Ele tende a ler um pouco mais devagar, ele tende a processar a informação, pensar um pouco mais devagar, tá? Então, consequentemente, ele fala um pouco mais devagar. E aí, na hora de explicar, ele explica um pouco melhor. Por quê? Como ele lê um pouco mais devagar, ele é um pouco mais atento na leitura dele, tá? Aí ele pensa um pouco mais lentamente, ele processa com mais cuidado aquela informação, não que os outros não façam também, né? Então, a hora que ele vai explicar, ele explica de uma forma mais pausada, ele explica mais claramente, a fala dele é um pouco mais clara, né? Ele fala de uma forma que ele consegue ser mais entendido, né? Ele tem mais clareza ali, ele consegue se expressar melhor, né? A pessoa auditiva, como ela escuta muito, ela também tem uma expressão oral, uma oralidade geralmente, tá? Muito boa, tá bom? A gente diz que eles são auditivos por natureza, então a gente pode ver um exemplo muito claro dentro de artes, principalmente na área da música. Então, de repente, você pega e fala assim, nossa, ele é músico de ouvido, né? Quantas vezes já escutamos isso? Então, o que é isso? De repente, ele não lê uma partitura, mas ele escuta a música e ele consegue tirar a nota ali no instrumento, né? Então ele não leu a partitura, mas ele consegue tocar a música. Então isso é o que a gente chama assim de músico de ouvido. Mesmo sem eu saber ler, sem eu ter estudado, eu consigo tocar um instrumento, tá bom? Como a gente já conversou, né? Quando a gente falou um pouquinho de como a gente aprende, né? O aprendizado auditivo, ele costuma repetir as coisas em voz alta, lembra? Eu não consigo estudar só lendo com os olhos, né? Só lendo mentalmente, eu preciso falar. Então lembra que eu dei um exemplo? Aquela pessoa que ela tá ali falando em voz alta com ela mesma, lendo para ela mesma. Lembra que eu falei? Funciona falar em voz alta, você se gravar para você se escutar ou estudar com alguém, porque eu tô falando e tô me escutando e quando o outro fala, eu tô escutando, né? Então eu preciso o tempo todo estar escutando, né? Então ele precisa ouvir o tempo todo. Então o que funciona mais? Eu ler uma informação, né? Ou eu escutar. Então se eu tiver que optar por uma leitura ou por um áudio, né? Hoje a gente tem muito mais, o que eu tenho
em texto, corrido para ler, eu tenho aqueles audiolivros, né? Então isso funciona muito mais, né? Então sempre optar pelos áudios, tá? Ele tem um pensamento mais linear. Então o que isso significa, né? Como ele pensa de uma forma mais linear, é tudo muito mais constante. O que funciona bacana para esse aluno, né? Quando você for mostrar ali um conteúdo, quando você for tentar transmitir um conhecimento, né? Numa lousa, por exemplo, se você for puxar, eu faço um mapa mental, eu vou fazer interligações, eu puxo daqui, puxo para lá, volto para cá, volto para lá, isso aí já confundiu a cabeça dele, né? Então o que funciona bacana? Uma linha do tempo. Eu posso fazer um organograma? Posso, desde que ele seja mais contínuo, desde que ele seja mais linear, desde que ele tenha uma estrutura mais formal, né? Uma estrutura mais tradicional no contexto ali da formação, porque isso se encaixa mais ali nos padrões de aprendizagem dele, né? De acordo com o que ele pensa. Então ele aprende de acordo com o formato que ele está acostumado a pensar, tá? Então, pensando em tudo isso, qual é o melhor tipo de prova para essa pessoa, né? O melhor tipo de prova é aquela prova onde ele pode se expressar oralmente, né? Então, se é uma pessoa que escuta muito, que gosta de falar muito, então as melhores provas para ele são as provas expositivas, né? Então, o que é bacana? É um seminário, uma palestra, aquelas provas orais. Então, por exemplo, lembra que a gente chamava antigamente de chamada oral, né? Então, antigamente o pessoal tinha terror da chamada oral. Então, uma chamada oral é legal, né? Por quê? Porque ele vai ter que se expressar através da fala. Então, tudo que ele puder mostrar o seu conteúdo através da fala, da oralidade, é o que vai funcionar para esse aluno, tá? Então, é lógico, tem que se ter de repente uma prova escrita, tal, bacana, mas por que não ter mais um instrumento de avaliação, dependendo aí da escola onde você trabalha, né, professor? Né? Então você tem que ter uma prova escrita, ok, você tem que ter uma prova digital, ok, uma prova de teste, ok, mas por que não ter uma prova, né, onde ele pode expressar todo o conhecimento dele, demonstrar tudo aquilo que ele sabe de uma forma oral, né? Então ele externalizar, né? Pode ser um debate, pode ser um seminário, pode ser uma palestra, ou pode ser apenas um bate-papo. Pode ser uma troca ali com você, num bate-papo que você vai entender se ele realmente absorveu aquele conteúdo ou não. Então é bem bacana esse tipo de avaliação com o seu aluno, porque a ideia é saber se ele realmente se apropriou daquele conhecimento, saber se ele se apropriou daquele conteúdo, ou seja, saber se o seu aluno aprendeu. Eu acho que isso é o contexto, aí é o que o professor realmente, é a função do professor, né? Nós educadores, acho que o que a gente se empenha, a nossa grande função é traçar aí o processo de aprendizagem, auxiliar no processo de aprendizagem do aluno, né? O conteúdo está aí diversificado de várias formas para quem quiser correr atrás, mas é ajudar aí no desenvolvimento do processo de aprendizagem. Então eu tenho que me certificar, ajudar ele a aprender. A nota é uma consequência, né? Então, qual é o pior tipo de prova aí para este meu aluno, né? É aquela prova tradicional, que é uma prova baseada numa leitura, principalmente aquelas provas com textos gigantescos, né? Então, uma prova estilo Enem, que tem um texto gigante, interdisciplinar, e que eu vou ter que escrever, né? Aquele texto escrito, então uma prova dissertativa e com limite de tempo. Por quê? Porque aí eu tenho mais um fator, que é o fator pressão. Então, olha lá, eu tenho, olha, 3 coisas aqui. A leitura, que eu já leio devagar. Então, eu sou, né, um aluno auditivo que já lê devagar. Eu tenho dificuldade com a escrita e eu ainda tenho o fator pressão ali, que é o tempo. Porque eu tenho que ler, eu tenho que escrever num tempo curto, né, num tempo restrito. Então eu tenho 3 coisas aí que eu tenho que dominar, né? Então eu tenho que, na verdade, ter todo um monitoramento aí dessas 3 coisas. Então eu tenho que treinar aí
a minha leitura para ser um pouco mais dinâmica e eu ler e compreender, que não adianta eu ler rápido e não entender, né? Eu tenho que escrever, mas escrever também de uma forma clara, que vai ser entendida e com coerência, e ainda no tempo determinado, né? Então eu tenho que administrar tudo isso. Eu tenho que administrar a leitura, a escrita e o tempo, né? Que é uma habilidade aí que a gente costuma trabalhar com a galera do ensino médio, né? Que é a administração de tempo, principalmente quando vai fazer os vestibulares aí, primeiras fases, que você tem as provas de múltipla escolha, redação e tudo mais. Mas esses aí são temas para um outro vídeo, ok? Então, continuando. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de alguns métodos de aprendizagem, né? Umas coisinhas básicas aí, mas tem muito mais, né? Algumas coisas a gente até já acabou conversando. Então, o que é bacana? Eu repetir os conteúdos oralmente, né? Aquele que coloca com os olhos fechados. Por quê? Eu não sei se vocês já repararam, quando você quer decorar alguma coisa, mentalizar alguma coisa, já reparou? Repara nisso, né? Você fecha os olhos e repete, você repete de olho fechado. Presta atenção, né? Se pega fazendo isso, você vai ter que memorizar, você fecha o olho. É igual que você tem que lembrar, né? Linguagem corporal, então você, sem querer, os seus olhos, eles vão para cima, pro lado esquerdo, você tá tentando lembrar de alguma coisa, né? Então, você fecha os olhos. Então, repetir o conteúdo com os olhos fechados, para memorizar, né? Gravar palestras, assistir vídeos. Então, grava a aula, se o professor permitir, ou o professor gravou aquela aula, assista de novo, ou grave palestras, grave vídeos, né? A gente já falou lá no outro áudio que ele repete, grave-se, né? Grave você falando, porque uma coisa é o professor falar com as palavras dele, né? Uma coisa é eu ler e eu gravar o que eu estou lendo. Outra coisa sou eu explicar, né? Então eu estou gravando o que? Aquilo que eu entendi, aquilo que eu compreendi, ou eu me ensinando da forma que eu entendi, né? Porque cada um entende de uma forma e cada um ensina de uma forma. E às vezes eu aprendo mais de um formato, né? Ou meu amigo me ensina de uma forma que eu entendo e não de repente na linguagem do formato que o professor me ensinou. Sabe aquela coisa que o que o professor explicou eu não entendi, mas meu amigo me explicou, entendi, né? Então grave você falando com as suas próprias palavras, com os registros que você fez durante as aulas, com as anotações, coisa que você agregou, do que o professor escreveu na lousa, que você escreveu na apostila e ainda que você pegou ali, né, da fala dele. Então grave ali com as suas próprias anotações e você vai escutar depois, né? Participar de discussões em grupo, porque sempre, como você tem um ouvido muito aguçado, você vai captar informação nova, isso é bem bacana, né? E uma coisa bem legal aqui, criar associações de palavras para ajudar na memorização, né? Eu não sei se vocês, hoje em dia isso não é comum, mas antigamente era muito comum ter cursos de memorização. Quando você vai memorizar alguma coisa, existem algumas técnicas, né? Então, antigamente você ia fazer um curso de memorização, o que a pessoa falava? Sei lá, eu vou te dar 10 palavras aqui, você olha as palavras, aí eu vou tampar as palavras e você vai ter que me falar as 10 palavras. Ou 10 objetos aqui numa sala e eu vou tampar, você tem que me falar quais eram os objetos. Aí você tenta falar, depois o cara vai falar. Então, eu vou te mostrar, né, a técnica. Qual é, né, a dica de ouro para você decorar. Ele falava para você fazer associações. Né? Associações com palavras, associações com outros objetos, associações com frases, associações com alguma coisa que tenha a ver com aquele objeto, aquela palavra com outra palavra, né? Igual os professores de cursinhos fazem com as fórmulas ali, a musiquinha que você nunca mais vai esquecer. Então é criar associações de palavras para ajudar a memorizar. Então isso é um treino de memória, você sempre associa. Então isso é bem bacana. Então você procurar essas associações que aí você nunca mais vai esquecer, né? Se for uma musiquinha bacana, se for uma coisa engraçada bacana, que você nunca vai mais esquecer, né? Por isso que o professor de cursinho, geralmente, ele usa e abusa desse artifício, porque ele sabe que, assim, você vai prestar vestibular, você vai terminar a faculdade, você vai estar no emprego, você vai estar velhinho, vai lembrar da musiquinha, vai lembrar da piadinha, vai lembrar, né, do trocadilho, porque acaba fixando, né, acaba gravando, tá bom? Então essas foram as dicas aí para aqueles alunos que são auditivos, né? Lembrando, aqui a gente falou de arquétipos, tá? De características. De repente para você, nossa, olha aqui, nunca pensei nisso, de repente eu sou assim, sou assado, nossa,
vi esse perfil aí no meu aluno, nossa, vi no meu filho, e de repente essa dica aí me ajudou, tá bom? Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí vocês em algum sentido, né? Dá um toque aí se tá gostando, né? Marca aí os seus colegas que estão precisando aí, estão com dificuldade aí em alguma disciplina, estão com dificuldade de aprendizagem, pede para seguir aí, né? Dá um curtir, me segue lá no Insta também, Márcia Francis, tá bom? E vai dando dica aí de conteúdo que vocês querem aí que eu trabalhe aqui com vocês, tá? Porque aí vocês vão me ajudando aí a montar os conteúdos, tá bom? A gente se vê, até a próxima!